E agora vamos fazer a revisão do nosso segundo capítulo. Segundo capítulo que está lá na página 20. Nós vamos agora trabalhar as páginas 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26, né? Então, portanto, da página 20 até a página 26 é que nós temos, inclusive, algumas coisas grifadas no livro, falando sobre o continente africano, né? Eu me lembro que na aula a gente denominou a aula, intitulou a aula assim, de África, o continente esquecido, né? Porque quando se fala do continente africano, muitas vezes vem à nossa cabeça três aspectos negativos da África. Nem sempre a gente faz pesquisas de livre e espontânea vontade sobre o continente africano. Alguns especialistas falam da chamada tríade africana, que são os aspectos negativos que muitas pessoas associam à África, que é a fome, a guerra e a peste. Em outras palavras, na África ou se morre de fome, de guerra ou então de doenças. Isso não é bem verdade, é uma parte da verdade. E aí você deve estar observando no slide que eu coloquei essas duas imagens belíssimas, né? Na verdade é a mesma imagem, mostrando aí toda a diversidade cultural, toda a diversidade étnica do continente africano. Então agora vamos analisar o continente africano. E lembre-se que uma parte considerável da situação africana que nós temos hoje é fruto de um processo de dominação que começou feita pelos europeus a partir do século XV e XVI, nas chamadas navegações marítimas. Eu espero que você esteja lembrado que durante o chamado colonialismo, que aconteceu durante as navegações marítimas, o continente africano teve uma parte de sua população arrancada. Essa população veio morar na América, veio ser escravizada no continente americano. E os lucros dessa mão de obra escrava ia para onde? Ia para a Europa. É o chamado comércio triangular. Então lembre-se, a atual situação da África, para você entender, é importante que você volte no tempo e lembre-se do chamado colonialismo. O colonialismo é a primeira fase de dominação europeia na África. É o momento que a gente vai ter o comércio triangular. O europeu vai para a África, pega o africano e escraviza na América. O lucro da mão de obra africana vai para os europeus. Desse jeito, eles se enriqueceram. Como se não bastasse essa primeira fase de dominação, lá no século XIX, nós vamos ter o chamado neocolonialismo. O neocolonialismo, também conhecido como imperialismo. Lembre-se, o neocolonialismo é, na verdade, uma consequência da Revolução Industrial. Nós vimos que o primeiro país a se industrializar foi a Inglaterra, mas com o passar do tempo, outros países europeus também vão se industrializando. E faz com que a relação comercial entre eles fique muito dificultada. Então, o que é que os europeus vão fazer? Sobretudo, Inglaterra e França vão partir nas chamadas... vão partir no chamado neocolonialismo, né? Portanto, a segunda vez que os países africanos vão ser dominados pela África. Lembrar que essa fase de dominação, ela foi bem mais complexa do que a anterior. Porque, veja, lá no século XVIII, os europeus tinham vivido, além da Revolução Industrial, a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa. No século XVIII, a Europa viveu as chamadas revoluções burguesas. Uma dessas características dessas revoluções burguesas, está aí o lema da Revolução Francesa, que é a igualdade, a liberdade e a fraternidade. Olha que curioso, no século XVIII eles estão sendo a favor da liberdade dos povos e dos países, e no século XIX os europeus vão lá e vão o quê? Vão dominar esses países africanos. Mas eles vão criar todo um conjunto de ideologias para fundamentar esse neocolonialismo. E aí nós vimos em sala de aula, por exemplo, o determinismo ambiental. O determinismo ambiental, que é uma corrente da geografia que diz que o clima determina a ação humana. Ou seja, existem climas que são bons para ter o desenvolvimento,
econômico e social, que é o clima dos europeus, e existem climas ruins, que dificultam o desenvolvimento da população e da economia, que no caso aí vai ser o clima do continente africano e também da Ásia. Uma outra ideologia que foi criada pelos europeus para dominar a África e também a Ásia é o chamado darwinismo social. Olhe como eles são espertos. Eles pegaram algumas ideologias, na verdade, algumas ideias da teoria de Charles Darwin e vão aplicar nas ciências sociais. Dê uma olhadinha aí no seu caderno que com certeza tem esse conceito do darwinismo social no livro, também você o encontra. Uma outra ideia que os europeus vão usar, você deve estar observando aqui também no nosso slide, é que os europeus vão criar a ideia do chamado fardo do homem branco. Ah, o europeu é um bom homem, tem um bom coração, tem uma atividade pesada, enfadonha, de levar cultura e desenvolvimento aos povos. Então, vai surgir a chamada missão civilizadora, também conhecida como fardo do homem branco. Lembre-se, portanto, o continente africano foi dominado pelos europeus 2 vezes, durante o chamado colonialismo, século XV, e durante o chamado neocolonialismo, a partir do século XIX. Uma outra coisa importante você lembrar é que esse neocolonialismo, também chamado de imperialismo, é que vai fazer com que a gente tenha mais na frente a chamada Primeira Guerra Mundial. Por quê, professor? Porque França e Inglaterra foram os países que mais conquistaram terras na África e na Ásia. E aí você vai ter alguns países europeus, como por exemplo a Itália e também a Alemanha, que não vão ter tantos territórios assim. E eles resolvem conquistar territórios na marra, que é a Primeira Guerra Mundial. Portanto, a Primeira Guerra Mundial, na verdade, é uma distribuição de mercados consumidores. Uma outra coisa que a gente frisou bem na sala de aula, por que será que os europeus não vieram dominar a América? Alguém está lembrado? Se você disse por conta dos Estados Unidos, você acertou. Exatamente. Durante o século XIX, os Estados Unidos vão criar a chamada doutrina Monroe, cujo lema era América para os americanos. Já estava claro que os europeus não podiam vir para a América, porque a América já vai estar começando a ser influenciada pelos Estados Unidos. Uma outra coisa importante para a gente lembrar é que o neocolonialismo teve uma coisa muito importante e também cruel, que foi a chamada Conferência de Berlim. Como você observa aí em um dos nossos slides, a chamada Conferência de Berlim, que aconteceu entre 1884 e 1885. Foi o que aconteceu nessa conferência. Os países europeus vão oficializar a sua dominação sobre a África e também sobre a Ásia. Se você for pegar os dois mapas que estão aí numa comparação, o primeiro mapa é o mapa da divisão étnica da África, que a gente frisou isso muito bem. Isso é muito importante você saber. Você tem os dois mapas. O mapa da divisão étnica, que é esse aí que está todo divididozinho. Esse é o mapa que o africano realmente reconhecia antes do neocolonialismo, antes do imperialismo. O que foi que aconteceu? Com a Conferência de Berlim, essa divisão étnica ela vai para o espaço. Na Conferência de Berlim, os europeus vão transformar o mapa da África, que era uma divisão étnica, em uma divisão política. Por exemplo, eles vão colocar no mesmo território tribos que de repente eram inimigas há muitos séculos. Vão separar tribos amigas. É a velha política do europeu do dominar para reinar. Uma coisa muito parecida eles fizeram aqui na América durante o chamado colonialismo. E agora vamos lembrar um pouco das consequências dessa dominação europeia no continente africano. Lembre-se que uma das primeiras coisas que os europeus fizeram logo após a divisão na Conferência de Berlim foi a implantação do sistema de plantations. Lembrar, plantations
Tem aí no seu caderno. Plantations é um sistema agrícola, ou seja, uma forma de organizar a agricultura que tem algumas características, como, por exemplo, a prática da monocultura. Monocultura voltada para o mercado externo. A mão de obra, cuidado, nesse tempo aí a mão de obra não era escrava, era mão de obra barata, uma mão de obra assalariada. Então, plantations, uma forma de organizar a agricultura com produção de monocultura, monocultura voltada para exportação, trabalho, no caso aí, mal remunerado, e também tudo isso aí é feito em uma grande propriedade nos chamados latifúndios. Então, essa é a organização econômica que os europeus vão fazer no continente africano. Isso também eles fizeram aqui na América, fizeram também aqui no Brasil, tá certo? Uma outra coisa que você pode observar no mapa aí do sistema de transporte da África, né, que é o mapa das ferrovias, você observa que as ferrovias no continente africano, elas ligam alguns pontos do interior, bem poucos pontos, por sinal, até o litoral. Caracterizando o quê? Que as ferrovias que tem aí, os europeus vão implantar na área de produção até os portos, que é para facilitar a sua exportação, certo? Uma outra coisa importante, que é uma consequência da implantação do sistema de plantations, a economia africana, até hoje, infelizmente, é assim. Ela é submissa e muito ao capital internacional. Porque os africanos, eles vão produzir para quê? Eles vão produzir para o mercado interno? Não, eles vão produzir para exportar. E uma outra coisa também que a gente viu em sala de aula, quando se fala do continente africano, é que o imperialismo, o neocolonialismo, ele começa a enfraquecer com a Segunda Guerra Mundial. Lembre-se disso, pelo amor de Deus. Qual é o fato histórico que começa a fazer com que as potências europeias saiam da África? É a Segunda Guerra Mundial. Em outras palavras, a Segunda Guerra Mundial vai enfraquecer várias potências europeias. E aí vai começar a surgir um movimento que a gente chama de descolonização. Existia uma conferência, que você está vendo aí no nosso slide, a chamada Conferência de Bandung. Bandung é uma cidade lá da Indonésia. Então, a partir dos anos 50, os africanos começam a se organizar para forçar esse processo de descolonização. Lembre-se, cuidado nessas duas conferências. A Conferência de Berlim, que é a oficialização dos europeus em dominar a África, eles vão partilhar a África entre eles, e mais para frente, depois da Segunda Guerra Mundial, a Conferência de Bandung, que na verdade é uma forma que os africanos e também os asiáticos encontraram de começar a lutar pelo seu processo de independência. É importante também lembrar que hoje em dia nós temos um movimento, já enfraqueceu um pouco, mas ainda existe, a chamada Primavera Árabe. A Primavera Árabe é um movimento que acontece em países do norte da África e também em países do Oriente Médio, países que são governados por um regime totalitário. E aí começa a ter um movimento de jovens, principalmente, querendo viver em regimes democráticos. Só que esse aí é um tema para uma outra oportunidade. Uma outra análise que é importante a gente fazer quando se fala no continente africano, ainda sobre as consequências da dominação europeia, é o fato da África hoje ter aí pouco mais de 50 países, e desses 54 países que tem na África, 21 deles estão entre os mais pobres do mundo. Se você pegar a lista dos países mais pobres do mundo, 21 países estão no continente africano. Uma outra coisa, a população do continente africano é de aproximadamente 944 milhões de habitantes. Desses 944 milhões de habitantes, aproximadamente 450 milhões vive com $1 por dia. Viver com $1 por dia significa dizer que essa população é miserável.
Lógico que isso não é apenas culpa do processo histórico, mas o processo histórico teve uma força importante nessa realidade atual da África, infelizmente. Eu me lembro que na sala de aula eu até coloquei um mapa do McDonald's no mundo. E no continente africano, em poucos países você tinha a presença do McDonald's. E também é importante a gente lembrar que para facilitar o estudo do continente africano, a gente costuma dividir a África em dois grandes conjuntos regionais. Existe o que a gente chama da África Branca, que é essa parte que no seu mapa aí está aparecendo com a cor amarronzada ou uma cor de creme, como eu posso ver. E essa África Branca, ela não é o branco europeu. Na verdade, aí é o branco árabe. Por isso que o nome é chamado de África Branca. Cuidado, essa África, ela pode ser chamada também de África saariana, porque está no deserto do Saara. Então, África Branca ou então África saariana. Também pode ser chamada de África setentrional. Eu quero também que você tome nota dessas seguintes informações. A África Branca, ela pode ser considerada uma continuação do Oriente Médio. Se você for pegar as características do Oriente Médio, vamos lá, principal religião do Oriente Médio, islamismo, no norte da África também, na África Branca também. A principal atividade econômica do Oriente Médio, petróleo, no norte da África também. Então, é correto afirmar que a África Branca é uma continuação do Oriente Médio, porque algumas características do Oriente Médio também são encontradas na chamada África Branca ou, quem lembra o nome? Saariana ou então ainda a chamada África setentrional. Lembre-se, setentrional significa norte, ok? E aí nós também temos a África subsaariana, sub embaixo, ou seja, a África que está abaixo do deserto do Saara, que no mapa aí está representado dessa cor aí mais do tom lilás, tá certo? Essa África subsaariana é onde nós encontramos as piores condições de vida. Eu comecei a aula dizendo que no continente africano se encontram mais de 20 países dos mais pobres do mundo. É justamente nessa África subsaariana. África subsaariana, características principais para você anotar. Nós temos aí a presença do cristianismo como sendo uma das principais religiões e também a presença do animismo. Animismo é uma corrente religiosa, vamos dizer assim, é uma forma de entender a natureza, onde os animistas acreditam que tudo que está na natureza é uma manifestação divina, tá certo? Então, África Branca e África Negra. Um detalhe importante também para você saber sobre essa África subsaariana. Aí nós temos grandes reservas de diamante. Aliás, como alguns filmes mostram, diamante de sangue, por exemplo, muitos conflitos existem aí na região por conta da presença dessa riqueza. E algumas multinacionais do setor de diamantes, elas meio que facilitam as brigas entre as diferentes etnias nessa parte da África. Então, África Negra e África Branca, ok? Tome nota dessas observações que elas são importantes para a gente realmente conhecer a África em mais profundidade. Conhecer em profundidade e, infelizmente, se deparar com uma parte da realidade do mundo. Eu coloquei aqui algumas imagens muito fortes para você refletir também sobre a sua vida, né? Para você também ser grato na sua vida. Olha aqui a imagenzinha do mapa saindo o petróleo da África. Onde é que tem petróleo na África? Principalmente na África Branca ou na África saariana ou África setentrional. Onde é que estão os diamantes? Na África subsaariana ou também na África Negra, como a imagenzinha está mostrando aí.
Infelizmente, esses diamantes que nós encontramos na África subsaariana, na África negra, não é suficiente para gerar qualidade de vida para essa população, uma vez que são as empresas multinacionais do ramo que tomam de conta dessa riqueza. Infelizmente também, chegou agora o correio da má notícia, né? Infelizmente também, os casos de AIDS no continente africano, eles são extremamente elevados. Nós estamos vivendo a pandemia do coronavírus, da Covid-19. Esse coronavírus também já está no continente africano, matando aí seus milhares. Mas um outro problema na África ainda persiste, que é a presença da AIDS. Pessoal, lá no começo do ano 2000, algumas reportagens que falavam da AIDS no mundo mostravam o seguinte, que 75% dos casos mundiais de AIDS eram encontrados no continente africano. Olha que grave. Lá no começo do ano 2000, as estatísticas mostravam que se você fosse pegar as pessoas que estavam infectadas com vírus, 75% estava na África. E a maior parte na chamada África subsaariana. Tem uma história, essa história é relatada nos livros de geografia, que é a seguinte. Em algumas tribos africanas acreditava-se, ou ainda acredita, que se o homem estiver infectado com o vírus da AIDS e mantiver uma relação sexual com a mulher virgem, ele fica curado da AIDS. O que você sabe que não é verdade, não é? Também lá no começo do ano 2000, quando a AIDS estava muito mais forte ali pelo continente africano, as pessoas que estavam infectadas com o vírus, muitas vezes perdia 80% da sua renda. Porque o corpo ia ficando debilitado e aí a pessoa ia perdendo os cargos e era afastada também do seu trabalho. Lógico, isso é uma realidade muito local, porque em vários países do mundo, como por exemplo aqui no Brasil, as pessoas que têm o vírus da AIDS, elas conseguem levar uma vida normal dentro daquele medicamento que é possível e é necessário tomar, certo? Então vá anotando essas observações sobre o continente africano. Professor, e como é hoje economicamente a África? Depois da Guerra Fria, na nova ordem mundial, que é um dos próximos assuntos que nós vamos estudar. Como que é a África? Olha só, pessoal, a África continua sendo, na maior parte das vezes, o continente continua sendo um grande produtor e exportador de matérias-primas, das chamadas commodities. E isso é um reflexo daquele processo histórico que a gente estava analisando ainda há pouco. Portanto, na nova ordem mundial, no contexto atual que a gente vive, na DIT, a maior parte dos países africanos se encaixa na divisão internacional do trabalho como sendo um grande produtor e exportador de matéria-prima. E aí o mapa que eu tinha falado também ainda há pouco para você, é um mapa que reflete um dado momento da história, vários países do mundo tendo McDonald's, mas o continente africano aí, pouquíssimos países marca a presença dessa rede de lanchonetes, tá certo? Então, realmente, a África, ela meio que está excluída do processo de globalização. Porque, como a gente inclusive viu em sala de aula, o capital não tem pátria. O capital, a grana, o capital ele vai ser direcionado para as áreas do globo onde essa área pode dar o quê? Mais dinheiro. E aí, o continente africano, infelizmente, é marcado pela pobreza dos seus habitantes e também significa dizer que o mercado consumidor ainda é muito pobre. Outro detalhe importante falando da África atualmente. Hoje, o país que mais tem investimentos na África é a China. A China tem vários empreendimentos no continente africano. Por exemplo, existem empresas chinesas que estão pegando os recursos naturais da África. Existem empresas chinesas que estão abrindo estradas na África,
construindo hidrelétricas também no continente africano. Professor, por quê? Lembre-se que a China tem aí mais de 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Como gerar emprego para todo mundo? Então, o que é que os chineses fazem? O que é que os chineses estão fazendo? Incentivam uma certa colonização de chineses lá no continente africano, o que é, sob uma perspectiva, um ponto positivo, porque aquece a economia dos países africanos, mas tem um lado negativo, que é esses países começam a ficar muito dependentes da China, dependentes economicamente e também dependentes no sentido financeiro. Portanto, a África, ela se insere no contexto do mundo globalizado, na nova ordem mundial, como sendo um grande produtor de commodities, um grande produtor e exportador de matéria-prima. E finalmente chegou a nossa hora de fazer a nossa atividadezinha. Nós temos aí 2 questões principais para você pensar. Lembrar que daqui a pouquinho você vai entrar no Google Sala de Aulas e pegar as outras questões, tá certo? Que inclusive essas questões que eu coloquei aqui nos slides também nós encontramos no Google Sala de Aula. Nossa questão, as 2 questões principais de hoje, olha só, a segunda e a terceira. Essa primeira a gente respondeu na aula de ontem. Olha o que diz a segunda questão. Quais os verdadeiros objetivos dos europeus com o neocolonialismo? Tem que estar lembrado, tem isso aí no seu caderno, tem isso aí no seu livro. Vou dizer só um objetivo aqui, ó. Pegar matéria-prima e mercado consumidor. Tem mais objetivos. E a próxima questão, ó. Identifique 3 características da África branca e 3 características da África negra. Tá uma moleza para você que prestou atenção na aula de hoje. Um abraço para você e até logo. Tchau, tchau. Sim, vamos para o Google Meet para a gente tirar algumas dúvidas sobre essa aula. Agora sim, tchau.